porque esse ano se faz 500 anos da reforma. Mas eu falo aqui a reforma, muitos irmãos ficam me olhando com aquele olho aberto, sem, assim, o que é essa reforma? Está reformando o quê mesmo? Entende? Eu queria tirar esse mês de outubro, que se comemora o mês 500 anos da reforma, e dia 31 comemora os 500 anos da reforma, para poder falar um pouco sobre a igreja reformada. Nós não somos protestantes. Os tradicionais são protestantes. Nós não somos. Aí eu falo para você que nós não somos, você fica apavorado. Nós não somos protestantes, mas nós somos reformados. Tem diferença? Claro que sim. Claro que sim. Claro que tem diferença. Preste atenção, se você olhar as igrejas do Apocalipse, você tem lá as 7 igrejas do Apocalipse. São as 7 igrejas da Ásia. Não quer dizer que havia só 7 igrejas. Mas essas 7 igrejas, elas são proféticas e representam todas as igrejas da história. Todas. Todas. Primeira igreja, lá de Apocalipse, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja dos apóstolos. Ela está datada de 31 a 100 antes de Cristo. Depois de Cristo, perdão. 31 a 100. Por quê? Porque é a igreja dos apóstolos. A igreja que Jesus deixou com os apóstolos e através de Atos, essa igreja está crescendo. É a igreja de Éfeso. Aí você tem uma igreja posterior, que é chamada de igreja de Esmirna, que é uma igreja sofredora. Ela já está datada de 100 a 313. Essa igreja é perseguida pelo Império Romano. Você tem mártires sofrendo, perseguidos. Gente que é morta, gente que é jogada aos leões, gente que é dependurado em árvores, colocado piche e ateado fogo. Crentes que morrem nas praças por causa do evangelho. A igreja é perseguida. Mas aí você tem a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Esta igreja já é uma igreja que se misturou com o Estado. Eu não sei quantos já leram e já me ouviram, e já ouviram outros pregadores, mas havia um imperador romano chamado Constantino, e ele teve uma visão. Na visão, ele diz que teve uma visão, e que na visão que ele teve, no sonho, não sei, ele sonhou que com o sinal da cruz ele vencia as batalhas. O que ele fez? Pintou todos os escudos dos soldados romanos com o sinal da cruz. E ele foi para a batalha. E eu não sei se consequência ou não, ele venceu todas as batalhas. Passou um tempo, ele descobriu que havia um grupo que se intitulava cristãos, que tinha como símbolo a cruz. Ele então entra dentro da igreja, ele não nasce de novo, ele não se converte. Ele entra dentro da igreja. Mateus diz de uma árvore, uma semente de mostarda que é a menor de todas as sementes, mas depois que cresce vira uma árvore frondosa, ou seja, ela se transformou. Essa igreja, ela não cresceu nos moldes do evangelho, ela simplesmente inchou, porque o imperador romano entrou, todos entraram. A igreja que era perseguida, passou agora a ter o imperador romano dentro dela, misturou com o Estado. Assim como misturou com o Estado, misturou a idolatria e um monte de outras coisas. Essa igreja agora é a igreja de Pérgamo. Aí nós temos a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que a Bíblia chama de igreja prostituta. Entende? É a igreja que tem ídolo, é a igreja que tem cerimonial. Essa igreja começa agora a ter um desvio total de conduta. Preste atenção agora. Aí vem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja que protestou, que reformou, que saiu através de Martinho Lutero, e eles saíram então, e é a igreja de Sardes. Depois você tem Filadélfia, a igreja desejada, e por último, Laodiceia, a igreja decaída. Você tem a história de toda a igreja descrita nas 7 igrejas do Apocalipse. Quem foi Martinho Lutero?
Martinho Lutero nasceu em 1483. Nasceu, com um mês ele foi batizado no catolicismo, entrou para a faculdade, para a universidade, se inscreveu no curso de Direito. Um dia, andando por um caminho, caiu um raio, e ele caiu no chão, e começou a cair um outro raio dali, e ele ficou com tanto medo da morte, entre aspas, abre parêntese, Martinho Lutero tinha um espírito de condenação muito grande. Ele conta ele mesmo que muitas vezes ele se flagelava por causa dos desejos da sua carne, ele mesmo batia nele mesmo. Havia um espírito de condenação muito grande na sua vida, de pecado, de erros. Então um dia andando pelo caminho, o raio cai, ele fica com tanto medo de morrer que ele faz uma promessa, que se ele vivesse daquela tempestade, daqueles raios, ele seria monge. Acontece que ele não morreu, e ele então cumpriu, ele entrou para a ordem dos agostinianos, e se transformou em um monge. Em 1507 ele foi ordenado sacerdote padre, e foi para uma cidade chamada Wittenberg. Eu tive a oportunidade de estar lá em Wittenberg, na casa de Martinho Lutero, na cidade onde ele pregava, no púlpito onde ele está enterrado, e eu estive lá presente. O que acontece? Em Wittenberg, ele pregava o Evangelho, e ele começou então a estudar, a ler a Bíblia. Preste atenção, ele foi a Roma, visitar Roma. Ao chegar em Roma, ele percebeu o quanto a igreja havia se desvirtuado, se degenerado. Ele viu pessoas pagando para a salvação, viu pessoas pagando pelo perdão do pecado e pagando indulgências por parentes. E ele voltou então totalmente aterrorizado com aquilo. O que ele fez? Ele escreveu 95 teses contra o catolicismo. E pregou isso na porta da igreja em Wittenberg, onde se pregavam os grandes anúncios, os grandes avisos. Ele pregou as 95 teses contra o catolicismo. O Papa, sabendo disso, chamou, é chamada de Dieta de Worms. Ele foi chamado, essa Dieta de Worms era uma reunião, onde ele tinha que se retratar, voltar atrás daquilo que ele estava ensinando. Antes disso, o Papa manda uma carta, dizendo que ele tinha que retratar. Ele queima essa carta em praça pública. Chamado a segunda vez, para estar diante do Papa e retratar, ele então diz algo que eu quero ler para você, o que ele disse. E é em cima disso que nós vamos pregar todo mês de outubro. Ele diz assim: chamado para se retratar diante do Papa e diante dos cardeais, ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, que pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E diante dessa declaração, ele faz algumas afirmações que traz para nós. Eu não vou falar sobre as 95 teses, mas eu quero falar pelo menos sobre as 5 solas. Solas é uma palavra latim que diz sol, somente. Bom, ele diz que só pode ser convencido pelas Escrituras. Então, por isso, a sola a Escritura. Ou seja, somente pela Escritura. Mas acontece que, aceitando as Escrituras, ele percebeu que a pessoa só era salvo pela graça. Aí vem a segunda sola gratia, que quer dizer só pela graça. Mas também, nós andamos pela fé. E ele entende na Bíblia que o justo viverá pela fé. Ele só pode ser justificado pela fé. Aí vem a terceira sola fide, que é só pela fé.
Aí ele fala, tudo isso é pela pessoa de Cristo, ou seja, solos Cristos, que só através de Cristo. E tudo isso resulta em glórias a Deus. Vem a quinta sola, que é só lhe deu glória, ou seja, só a Deus glória. Eu não vou falar das 95 teses, mas quero falar das 5 solas. Solas é a palavra latim. Quero falar sobre esses 5 princípios. Por quê? Porque nós somos uma igreja reformada. Nós, Igreja Videira, somos uma igreja reformada. Entende? Nós cremos em tudo isso que Martinho Lutero se posicionou. Mesmo a igreja protestante, tendo seus desvios depois da reforma, ela não era pura como deveria ser. A igreja que vem ser pura é Filadélfia e não Sardes. Preste atenção, Martinho Lutero teve uma contribuição muito grande. E a primeira sola então é só a Escritura, só através da Bíblia. Fala para o seu vizinho, só através da Bíblia. Pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 4. Diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, eu gosto disso, está escrito. Todas as vezes que uma pessoa vem conversar comigo, eu falo, irmão, está escrito na Bíblia, está escrito, está escrito. Nós, como uma igreja reformada, temos que ser um pessoal do está escrito, está escrito. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nos direciona, o que nos leva, o que nos firma, o que nos edifica, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção, o que está escrito na Bíblia não é simplesmente um escrito como em outros textos, outros livros, entende? Você não pode encarar a Bíblia como um livro de história, você não pode encarar a Bíblia como um livro de romance, embora tenha. Você não pode encarar o livro com nenhum outro gênero literário, porque não é. A Bíblia, ela é diferente. A Bíblia é um livro vivo. Vivo, vivo. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz isso. Ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Fala para o seu vizinho, a palavra de Deus é viva. O texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus não é apenas uma escrita morta, ela é viva. Por que ela é viva? Porque Deus, quando fala, vai junto com a sua palavra. Vai junto. A Bíblia diz que a palavra vai e não volta vazia. Mas eu vou te dar um princípio, por que essa palavra é viva? Por que essa palavra é viva? Eu vou te relembrar, você já sabe, mas eu vou relembrar para você. João capítulo 1, verso 1, diz assim, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Para aí. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus, porque o verbo é a palavra. E através da palavra o mundo foi criado. E nada foi criado sem a palavra. Porque ele estava no princípio com Deus. Agora, o que é a palavra? Gênesis capítulo 1, verso 1. Aonde está Jesus no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está aqui? Sim ou não? Está aqui. No princípio criou Deus. Deus está aqui, criando.
Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava. O Espírito Santo está aqui? Deus está aqui, o Espírito Santo também. A pergunta é: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Verso 3: disse Deus, aí está Jesus. Jesus é o quê? É o verbo. Jesus é a palavra. Deus está criando, o Espírito está pairando. Quando Deus disse, a palavra foi. Mas quem foi? Jesus. Quando Deus decidiu criar, eu e você, decidiu criar o mundo, Ele enviou uma palavra. Quem veio? Jesus veio para morrer na cruz e dizer: tudo está consumado, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Percebe? Ele é a palavra. Jesus, por que a palavra é viva? Porque ela tem uma pessoa. A Bíblia tem uma pessoa nela. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para uma pessoa: Jesus. Alguém fala, mas aponta para a igreja. Mas Jesus é quem? É a igreja. Mas Ele é a palavra. Ele é viva. Viva e vivo. Preste atenção. Os discípulos estavam com o Senhor, Ele começou a pregar uma palavra muito dura, e as pessoas começaram a sair, o abandonar, e ficou apenas os 12, e Ele falou para eles: vocês não querem sair também? Pedro disse: para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Preste atenção, a Bíblia é um livro vivo, porque ela contém dentro dela uma pessoa. Quando eu entendo a palavra e eu recebo a palavra com revelação, eu estou recebendo o próprio Deus, tocando o meu espírito, e nós nos tornamos um só. Por isso que 1 Coríntios diz que o Espírito de Deus se encontra com o nosso espírito, e tornamos um só, e não pode ser separado mais. Preste atenção, quando eu entendo por revelação a palavra, meu espírito se solda a essa palavra, se solda à realidade dessa palavra, e isso se torna vida para dentro de mim. Toda mudança na nossa vida deveria ser através do convencimento da palavra de Deus. Toda mudança na nossa vida deveria ser através da palavra de Deus. É porque eu entendi que está escrito, por isso agora a minha vida é diferente. Nós temos que ser um povo do está escrito. Está escrito a respeito da sua vida, está escrito a respeito do seu futuro, está escrito a respeito dos seus problemas, está escrito a respeito de tudo que você vive ou passa, está escrito na palavra de Deus. Nós temos que ser um povo que conhece a palavra, irmãos. Fala para o seu vizinho, você precisa conhecer a palavra. Eu não sei, Paulo, ao falar sobre o Evangelho, a palavra, ele é tão duro que parece uma aroeira. Pega a sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, verso 6. Olha como que Paulo se expressa sobre a questão de mudar aquilo que está escrito. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, a palavra. Mas ainda que nós, ou mesmo, preste atenção, um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja o quê? Amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Meu Deus do céu. Ele está dizendo que existe uma palavra que foi anunciada, e essa palavra não pode ser mudada. Havia pessoas deturpando a palavra como hoje existe. Existem pessoas pregando a palavra por interesse próprio como hoje existe. Existem pessoas mudando a palavra de Deus como hoje existe. Por isso Paulo é tão firme
com relação à palavra. Eu queria te mostrar alguns pontos bem práticos para nós, para a nossa realidade hoje. Alguns inimigos da palavra, alguns inimigos da cruz de Cristo. Primeiro, experiências versus escritura. Preste atenção. Paulo diz: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além do qual está escrito, seja amaldiçoado. Irmãos, seja honesto, é forte. É forte. Um anjo aparecer para você. Não, imagina. Você está na sua casa, sentado, assistindo TV. Aí, daqui a pouco, a TV começa a fazer igual Poltergeist, não sei o que. E uma luz na sua sala, tão clara, e você começa a ficar meio cego, e aparece um anjo com 6 asas. 3 de um lado e 3 da outra. E ele diz para você: Mauro, vou te dar um evangelho para ser pregado nos tempos da atualidade. Calma aí. Seja honesto. É forte a experiência, é ou não é? É uma experiência espiritual. Eu fico olhando, tem gente que é louco para ver anjo. Eu tenho um amigo que o sonho dele é ver um anjo. Ele é mais velho do que eu de pastorado. Até hoje ele não viu os benditos desse anjo. Eu falo: rapaz, desiste desse negócio. Eu falo para ele: falei o nome, meu pai. Falo: desiste desse negócio de ver esse anjo. Entende? Que quando tem gente que quer ver anjo. Entende? Preste atenção. Paulo está dizendo: ainda que um anjo chegue e fale, pregue algo que seja contra a palavra, esse anjo seja amaldiçoado. Preste atenção. Experiências versus escritura. Aquilo que está escrito. Muitos irmãos não precisam de um anjo. Basta o irmão falar: assim diz o Senhor. Acabou. Acabou. Ele não quer nem saber o que está escrito. Ele não quer nem um tempo para provar o que o profeta disse. Não precisa de um anjo descer do céu. Não precisa de um terremoto. É só um irmão chegar para ele, tremer um pouquinho e falar: Senhor te diz nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Pronto. Importa se está escrito? Presta atenção. Isso não é igreja reformada. Igreja reformada é quando alguém levanta a mão quando o profeta e fala, você espera. Mas vamos dar tempo ao tempo. Segundo, vamos olhar se está escrito na Bíblia. Vamos provar nas Escrituras se realmente está escrito. Paulo não está falando se o irmão profetizar sobre você. Paulo está falando que ainda que um anjo desça do céu, ele seja amaldiçoado. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Existem igrejas sendo estabelecidas em cima de experiências. Igrejas. Eu não sei hoje, lá em BH tinha uma igreja, BH não, em Contagem, próximo a BH. Tinha uma igreja e eles eram do louvor. E eles definiram então que não teria pregação mais, de tamanhas experiências que eles tinham na hora do louvor. O que eles fizeram? Arrancaram todas as cadeiras, ninguém senta, e o povo já chegava se prostrando, deitando, rolando, e o culto era gente rolando. Pensa, você chegando aqui tem que rolar. Não tem cadeira para você sentar, é porque a experiência é que conta. Tem igrejas sendo firmadas em cima de experiências, não em cima da palavra, mas em cima de experiências. Práticas estabelecidas. Práticas de igreja estabelecidas. Eu vou falar algo para você. Tem igrejas que mais parecem um centro espírita. Ou um centro de macumba. Com todo respeito. Lá tem sal grosso. Tem rosa vermelha. Tem pai de santo. Gente, pastor vestido de branco. Mais parece uma macumba. Mais parece um terreiro de umbanda. Entende? Preste atenção, essas práticas são estabelecidas baseadas em quê? Não é em cima da palavra de Deus. Porque é sempre baseada em cima da experiência. Tem uma irmã aqui, eu gosto muito, hoje ela não mora mais aqui. Eu lembro que nós fomos para o encontro, e no encontro manifestou um demônio. E esse demônio e tal, aquela luta para expulsar,
e tal, e acabou no final, expulsou aquele demônio. E essa irmã passou um tempo indo nos encontros, mas não manifestava demônio. E ela estava abatida já, porque ela gostava demais de demônio. Abatida e batida. Aí passou-se um tempo, chegou no encontro, manifestou um demônio. E o demônio não saía. E ela então pegou um copo d'água e Deus falou para ela: joga essa água nesse demoniado. Aí ela jogou a água. Pá! Quando jogou a água, o sujeito foi liberto. Mas antes de ser liberto, ele falou: ah, é você. É você. Perdão, ela tinha jogado água, passou um tempo e o demônio não aparecia. Quando ela voltou, o cara manifestou e falou: é você do copo d'água? Ela ficou alegre demais. Pastora chegou aqui, segurou em mim e falou: pastor, o demônio me conheceu, pastor. O demônio me conheceu. Eu gosto demais dessa irmã. Mas preste atenção, são experiências. Agora, você tem que fazer uma doutrina em cima de uma experiência? Demônios agora só expulsam através de um copo? Não. Não, é só uma experiência. Nós fazemos princípios e práticas da igreja, não é em cima de experiências, é em cima da palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí, diga amém. Casamentos são estabelecidos e terminados em cima de experiência. Eu conheço gente que casou porque alguém falou: Deus separou ela para você e você para ela. Pronto, os dois foram lá e casou. Eu conheço uma irmã que chegou para o rapaz e falou assim: Deus me deu um sonho, mais maluco, e Deus me disse que eu vou casar com você. Olha que revelação. O rapaz inocente falou: nossa, Deus falou que você vai casar comigo. Ah, então vamos casar. Ou seja, gente estabelecendo, casamentos são estabelecidos e acabados em cima de experiências. Negócios são abertos e fechados em cima de experiências. Pessoas mudam de cidade, vêm para a cidade, em cima não de uma palavra de Deus, mas de experiências. Você pode dizer: pastor, mas tem coisa que nada tem a ver com a Bíblia. É uma direção de Deus, é verdade. Mas quando você está baseado em experiências, pouco importa o que está escrito. Só vale para você a experiência. Entende o que eu estou dizendo? Eu vim de um lugar onde eu estudei no seminário, no interior de Goiás. Nós tínhamos uma mania de orar à noite. Sexta-feira à noite, os terreiros, não sei por que crente ora sexta-noite, você sabe? Alguém sabe me explicar por que crente tem que fazer vigília sexta-noite? Ninguém sabe, irmão. É porque o terreiro de Umbanda reúne sexta-noite, então deve ser por isso que os crentes reúnem sexta-noite. Sexta-noite nós íamos orar no meio de uma mata. E aí reunia aquele tanto de jovem, começava a orar. Acredite que eu estou te dizendo, os gravetos começavam a brilhar. Os pedaços de madeira começavam a brilhar. Entende? Aí o que acontece? Aquilo brilhava. Agora preste atenção. Alguém chega e fala: olha, você tem que cumprir e fazer o que está escrito na palavra. Você tem que andar pelos princípios da palavra. Ele fala: rapaz, você está preocupado com Bíblia? É porque você nunca viu graveto brilhar. O dia que você vê graveto brilhar, pouco te importa o que está acontecendo com Bíblia. Não precisa conhecer nada. Você precisa de ver o graveto brilhar. Aí virou febre. Teve um dia, chegou a ter 500 pessoas no meio do mato. Você acha que eles queriam orar? O que eles queriam? Ver os gravetos brilharem. Aí ficou uma febre na cidade. De sexta-feira os seminaristas vão orar e o graveto brilha. Tinha uma multidão lá, está quase fazendo culto. 500 pessoas para ver graveto brilhar. Presta atenção, não estão preocupados com a Bíblia, estão preocupados com a experiência. Preste atenção. Não leve a sua vida a partir de experiências. A sua vida é conduzida em cima daquilo que está escrito. Está escrito: eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Preste atenção, eu fico olhando no meio das igrejas.
quantas pessoas, sabe, com ignorância por não conhecer a palavra. Nós temos que ser um povo de sola Escritura, só pela Escritura. Tem crente ainda hoje dentro da videira com medo de macumba. Macumba, irmãos. Se macumba tem poder na vida de crente. Aí um vai orar com o outro, chorar, abençoar a sua vida. Oh, Deus me mostrou que tem uma obra de macumba na sua vida, por isso seu casamento está ruim. Olha, irmão, se a obra de macumba tem poder na vida de crente, eu não quero ser crente. Então você tem aqui um pastor que não quer ser crente, não quer ser pastor. O meu Jesus tem muito mais poder do que uma galinha morta na encruzilhada. Está me entendendo? Como que uma obra de macumba vai afetar a minha vida? Meu irmão, pode amarrar meu nome no sapo, costurar. Pode matar uma galinha preta de 7 dias de consagração na encruzilhada. E de preferência que ponha na porta da minha casa. Porque se for um dia de sexta à noite, eu vou comer galinha. E vou comer farofa. E se não for uma pinga, for um bom vinho, eu tomo ele também. Sem nenhum peso na consciência. Porque isso nada tem a ver comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso está escrito. Meu Deus do céu, como que a obra de macumba vai ter poder na minha vida? Crentes com medo de obra de macumba. Ah, o que é isso? Você não conhece o Senhor? Maior aquele que está na sua vida. Um dia andando, lá na cidade que nós éramos alunos, uma macumba. A macumba tem um poder estranho, né? Um negócio estranho, uma vela, uma galinha cozinhada lá com farofa, uma garrafa de pinga que eles chamam de marafo. Tem lá uns negócios. Vou contar meu pecado para você. Posso? Todo mundo me acusa de expor quem eu sou. A glória a Deus. Pois nós comemos tudo, irmãos. Seminarista, com todo respeito aos alunos, aqui ainda é bênção, tem carne todo dia, né? Lá nós tínhamos carne 3 vezes na semana. E era um dia que não tinha carne. A galinha não tinha carne. Galinha sem carne. Juntou eu e mais 2. Irmãos, eu vou falar, o negócio estava bem preparado. Preste atenção, isso nada tem a ver conosco, irmãos. Tem crente com medo de mal olhado. Inveja. Pastor, será que isso não é inveja? Irmão, eu sou louco para as pessoas terem inveja de mim. Elas não têm. Eu sou louco para ter. Qual que é o problema? Entende? Das pessoas terem inveja de você. Se as pessoas estão tendo inveja de você, é só um sinal de que você é abençoado. Só isso. Fique em paz. Crentes que têm problema com maldição. Eu te pergunto, tem maldição na vida de crente? Não tem, só tem uma maldição na vida de crente. É viver debaixo da lei. Mas não é essa maldição que nós estamos falando. Não existe maldição. Ah, mas tem uma maldição hereditária que veio do meu avô, do meu pai. Será que não tem que quebrar alguma coisa? Meu irmão, Jesus disse lá na cruz, já foi consumado. Se você foi para a cruz, já foi tudo quebrado. Ele colocou o escrito de dívida. Toda a maldição foi pregada na cruz. Você está livre. Diga aleluia. Que maldição que tem na sua vida? Ah, eu tenho a maldição da miséria. Tinha, não tem mais. Ah, eu tenho a maldição do câncer. Meu avô tinha câncer, meu pai tinha câncer, e eu vou ter câncer. Você não vai ter, porque a maldição já foi quebrada na sua vida. Que maldição é essa? Está escrito que Jesus levou na cruz todas as nossas maldições. Eu fico por aquilo que está escrito. Crentes condenados o tempo inteiro, porque não entendem o que está escrito a respeito dele. Seu pecado já foi perdoado. Esses dias eu falei aqui, depende de como você entende o perdão. Se você acha que você foi perdoado lá na cruz, é uma coisa.
Se você entende que você é perdoado quando você confessa, é outra coisa. Eu não creio que eu sou perdoado quando eu confesso. Eu já fui perdoado há 2000 anos atrás, lá na cruz. Então pecado nada tem a ver comigo mais. Ainda que eu peque, o sangue de Cristo já me lavou de todo o pecado. Eu preguei aqui, e aí uma irmã, a gente está postando todas as nossas pregações aqui no YouTube. Inclusive você tem que assistir. A gente ouviu mais de uma vez. E uma pessoa escreveu lá. Aí o comentário dela é mais ou menos assim. Ah, é muito fácil, né, pastor? Quer dizer que alguém está adulterando? E aí agora é muito fácil, né? Quer dizer que agora ele é perdoado? Ou seja, cadê o castigo dele? O que ela quer? É o castigo. Isso que ela quer. É que ele pague por alguma coisa. Só que o que ela não entende é que Jesus já pagou. Jesus já pagou. Jesus não pagou para que eu venha viver no pecado. Preste atenção, aquele que vive no pecado é porque não nasceu de novo, não converteu ainda. Quem nasceu de novo, ele não quer viver na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas ele não quer viver na prática do pecado. Mas muitos, ao invés de olhar o que está escrito, preferem crer naquilo que falam. Está debaixo de maldição. O seu pecado, você está condenado. E aí vive debaixo de uma condenação terrível o tempo todo. Preste atenção, você quer ficar abatido? Triste? Depressivo? Olhe para você. Você quer viver alegre, em fé e satisfeito? Olhe para Cristo. E sua vida vai ser totalmente alegre, cheia de vida. Preste atenção. Nós vivemos somente pela Escritura. Fala para o seu vizinho, nós vivemos só pela Escritura. Pela Escritura. Por aquilo que está escrito. E não por experiências. Segundo, visão versus Escritura. Eu digo visão, não a visão de uma igreja, mas aquilo que você vê. Preste atenção. O que você vê? O que você vê? Se o que você vê não bate com aquilo que está escrito, fique com aquilo que está escrito. Se aquilo que você vê bate com aquilo que está escrito, então você pode ficar com aquilo que você está vendo. Mas preste atenção, a pergunta que eu sempre faço é: o que é que você está vendo? Abraão e Ló estavam juntos. Enriqueceram, não podiam mais ficar juntos. Temos que separar agora. Abraão falou para ele: escolhe para onde você vai e eu vou para outro lugar. A Bíblia diz que ele olhou e viu a campina. Preste atenção, a pergunta é essa: o que nós estamos vendo? Por que Ló escolheu a campina? Porque ele estava confiando em Deus? Porque ele estava confiando naquilo que ele via. Preste atenção, isso é muito importante. Davi foi condenado, entre aspas, pelo seu pecado. Por quê? A Bíblia diz que eles faziam o censo quando Deus mandava contar. Por que se fazia o censo? Era para saber quanto povo tinha? Não. Era para saber quantos homens de 21 anos acima tinha para ir para a guerra. Deus mandava fazer o censo. Mas acontece, chegou um momento, perto de uma guerra, Deus não mandou contar o povo. Davi fez um censo por conta própria. Deus então falou: você pecou. Porque qual foi o pecado? Ele estava contando para ver se ele podia vencer a guerra com o exército que ele tinha. E não confiar em Deus. Preste atenção. Por que Ló olhou e viu a campina? Porque é isso que ele viu. O que muita gente está vendo é o que ele consegue ver pelos olhos naturais. E isso é um problema. Entre aquilo que você vê, que às vezes é um caos, fique com aquilo que está escrito na palavra. Preste atenção, a Bíblia diz que cairão 1.000 e 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido. Aí você olha e vê esse caos que está hoje. Caos de todos os lados, moral, corrupção, roubo, violência. É um caos, desemprego, dinheiro perdeu o seu valor, é caos.
Aí eu te pergunto, você vai olhar para isso ou vai olhar para o que está escrito? Depende do que você vê. O que você vê faz diferença. Visão versus a Escritura. Tem gente que anda por aquilo que vê. Eu prefiro andar por aquilo que eu creio, aquilo que está escrito. Os momentos de maior aperto, eu digo como igreja, foi os momentos que nós mais construímos e adquirimos coisas. Por quê? Por que o senhor compra, constrói e faz quando não tem? Porque isso é uma prova de que nós não vivemos por aquilo que nós temos, mas nós vivemos por aquilo que nós, não aquilo que nós vemos, por aquilo que nós cremos. Consegue entender a diferença? O que você está vendo? Você está vendo como Ló, que vê a campina, que vê o problema, que vê a situação? Ou você é como Abraão, não importa para onde eu vou, escolhe para onde você quiser ir, aonde Deus estiver comigo, aí haverá a graça e a bênção do Senhor na minha vida. Está me entendendo? Tem gente escolhendo as melhores cidades, escolhendo os melhores bairros, escolhendo tudo, para quê? Para ficar longe da violência, do problema, disso, daquilo. Preste atenção, aonde Deus estiver, você tem a graça, a proteção e a vida. Não importa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a nossa fé. Nós estamos firmados não na visão, nós estamos firmados na Escritura. Nós somos o povo de, vou falar difícil agora latim, sola Escritura. Nós somos um povo de só pelas Escrituras. Terceiro, emoção versus Escritura. Nós fomos criados espírito, alma e corpo. Fomos criados com alma porque temos sentimentos. Nós somos seres sentimentais. Quem aqui já chorou em algum momento? Tem gente que não chora, né? Tem um pastor nosso lá de Gurupi, não vou falar o nome dele. Pastor Ézio. Hoje eu estou revelando o nome de todo mundo. Aí um dia ele estava aqui, a gente ia orar e eu chorava, e o Rafael chorava, e aí o Átila chorava, e todo mundo chorava, e o Ézio duro. Aí um dia perguntamos para ele, irmão, você não chora? Ele olhou bem nos olhos da gente e falou assim, eu não choro por fora, por dentro estou me acabando. Eu falei, que choro é esse interno? Que choro é esse? Preste atenção, nós somos sentimentais, somos dotados de emoção, ou emoções, mas preste atenção, nós não andamos por elas. Jesus, antes de subir, ele disse o seguinte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É importante sentir a presença de Deus, sim ou não? Sim, mas se você não sentir, quer dizer que Ele não está com você? Não, há uma promessa, Ele está com você em todos os momentos. Pode ser que um determinado problema que você esteja passando, você não está ouvindo Deus, ou Deus não está falando, Ele está em silêncio, está calado. Não importa se Ele está falando ou deixa de falar, o importante é que está escrito, Ele está com você todos os momentos. Todos os momentos. Tem uma moda de viola, eu sou de uma família de violeiro. Sei que você não sabe disso. Meus tios não eram crentes, então todo domingo reunia com a garrafa de 29. Você não sabe o que é isso também? Não é 38, 29, número de calibre de revólver. É 29, era uma pinga. E os tios reuniam todos 2 violões e aqui ficava cantando o tempo inteiro. E tinha uma moda de viola, que depois virou uma ilustração de crente, que depois virou experiência de muita gente, chamada rastros na areia. O que é isso? É porque é o seguinte, a história diz que nos momentos mais felizes tinha 2 pegadas na areia. As pegadas de Deus e as pegadas da pessoa.
Mas nos momentos mais difíceis, que ele mais precisava do Senhor, ele só viu uma pegada na areia. E ele perguntou então para Deus: aonde o Senhor estava que me deixou sozinho? E Deus falou para ele: eu não estava em lugar nenhum. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu carregava você dos braços. Toma. Toma, incrédulo. Ou seja, preste atenção, não importa o que você sente. Pastor, eu estou muito abatido, eu estou depressivo. Você precisa entender o que está escrito na palavra, meu querido. Ainda que você não sinta nada, o Senhor está com você todo santo dia, em todos os problemas, em todas as situações. É isso que está escrito. E é por isso que você vive. Não importa o que eu sinto ou deixo de sentir. Eu admiro ter crente depressivo, admiro muito. E como que alguém que Deus pagou um preço na cruz por você, se dá o luxo de ficar triste? Não deveria. Você não entendeu a palavra. A maior cura para a depressão não é terapia. A maior cura para a depressão é entender a Bíblia. Se você entender o amor de Deus, vai ser curado de toda depressão. Toda depressão. É só entender o que está escrito. Quarto e último. Mundo versus Escritura. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe ninguém conversar com você. O mundo é contra Deus. Não se iluda. Todo o sistema do mundo é contra Deus. Todo, eu estou falando todo, é todo. Todo o sistema do mundo. Não se iluda nem com o elogio do mundo a respeito da igreja. Não serve. Preste atenção. Dependendo de quem elogia, esquece. Se é o mundo, esquece. Se é político, esquece. Se é prefeito, esquece. Se é governador, esquece. O mundo é contra Deus. Todo o sistema do mundo é contra Deus e contra a igreja. Todo. Sistema de comunicação, contra Deus. Contra Deus. A Globo é totalmente contra Deus. Basta você olhar as novelas. Se você gosta dessa porcaria, então você vai constatar o que eu estou falando. A novela é totalmente contra a palavra. Se você é pela palavra, não deveria assistir. Porque como que alguém crê na Bíblia e assiste a novela? Não casa, não tem jeito. Agora olha para a novela que está passando, eu não assisto, eu leio os comentários. Mas dizem que a novela está incentivando o problema do gênero. Mulher com mulher, homem com homem, é isso, entende? Em nome de uma discriminação que é mentirosa, mentirosa. Ninguém está discriminando ninguém. Então, quem quer ser gay, vai ser gay. Quem quer ser lésbica, vai ser lésbica, só não pode ser membro da igreja. Aí demais. Que nós temos o direito. Eu tive que excluir uma pessoa porque ele assumiu. Falou, não, a partir de hoje eu sou gay e eu acho que isso não é pecado. Eu falei, pois é, mas você sabe que você não pode ficar no nosso meio. Não pode. Se você quiser vir no culto, pode vir, mas membro da igreja você não pode ser. Não tem jeito de ser. Por quê? Mas quer dizer que eu não amo? Encontro ele na rua, dou um abraço e falo, você é querido e amado. Não discrimino. Mas preste atenção, nós não cremos nessa prática. O mundo é totalmente contra o Evangelho. O mundo é totalmente contra Deus. A Globo, sistema de comunicação, principalmente a Globo, eu estou falando declarado, porque eles são declarados contra nós, e eu estou dizendo que nós somos declarados contra eles também. Entende? Assim como somos declarados contra o Santander também agora. Minha conta já está com os dias finalizados no Santander. Vou fechar, e se você tem, deveria fechar também. Porque não vamos apoiar um banco cujo líder é totalmente a favor de uma exposição daquela.
A arte é a favor de Deus? Como que a arte é a favor de Deus? Não tem arte mundana que presta. Eu sei que você fica iludido com essa arte mundana, isso não presta. O quadro de não sei de quem. Vai ver, o cara está pintando uma mulher pelada. O que isso tem a ver, meu amigo? Que arte é essa? Tem nada no mundo que serve para nós. Bonito é o quadro do céu, das coisas do céu. É o quadro que está na Bíblia, na palavra de Deus. Para você ver o que é arte. Olha o que é arte. Pegaram o sujeito, nu, colocaram ele ajoelhado, deitado, trouxeram as crianças diante do sujeito nu, e a mãe incentivando a criança a ficar pegando no cara nu, de todos os jeitos. Preste atenção, o que a mãe estava querendo? É induzindo a criança a pegar nele até chegar na genitália dele. Preste atenção, que arte é essa, meu Deus do céu? Quer falar que essa arte é a favor de Deus? O mundo é totalmente contra o evangelho e contra a igreja. A música do mundo é contra Deus. Não tem nada lá fora que serve para nós. Nós somos da palavra. Meu Deus, nós somos contra o mundo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é quem? É o diabo, meu Deus do céu. O que tem no mundo? Tem crente que gosta de ficar ouvindo música. Meu irmão, duvido que você ouça uma música do Bon Jovi e sai de lá com vontade de orar. Não sai. Você sai de lá com vontade de pecar. Entendeu? Você sai de lá com depressão. Não tem nada no mundo que serve para nós. Eu fico olhando, o pessoal vai fazer casamento, coloca Roberto Carlos. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Não me chame para fazer um casamento cuja música que vai rodar de crente é do Roberto Carlos. Ah, não, vou colocar Kennedy. Porque é só um sax. Tem música cristã tão bonita, irmão. Coloca coisa santa no seu casamento. Irmã, você é santa, vai casar, coloca música santa, coisa santa no seu casamento. Não vem com Roberto Carlos para colocar no seu casamento, não, meu Deus do céu. Irmão crente, a moça é crente, o rapaz é crente, todo mundo é crente, a família é crente, mas chega no casamento, Roberto Carlos. Aí dizer, o Roberto Carlos é crente, né? Tadinho, tão santo, tão santo. Ele é tão santo que ele é pai de santo. Tão santo que é. Oh, meu Pai. Deus me dê graça nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo que o ambiente pesou aqui agora. Eu estou sentindo que eu estou confrontando o mundo. Alguns escritores dizem que o maior problema da igreja não é o pecado. O maior problema da igreja não é a santidade. O maior problema da igreja é que o mundo entrou dentro da igreja. As mulheres querem parecer com as mulheres mundanas. As roupas que elas querem vestir é as roupas mundanas. Os homens querem parecer com os homens mundanos. Deveríamos parecer com o céu, irmão. Vieram com a polêmica para mim se pode tatuagem ou se não pode. E pastor, pode tatuar ou pode, não pode? Irmão, para mim você pode tudo. Se você quiser tatuar a cabeça, a orelha, colocar um alargador. Não, já viu alargador? Colocar 2 alargadores, 2 no nariz, encher a cara de piercing. Para mim você é santo do mesmo jeito. Não muda nada. A pergunta é, você está se tatuando por quê? Você quer parecer com quem? Com Jesus, que era cheio de tatuagem? Ou você quer parecer com gente lá do mundo? Por que você quer se tatuar? Jesus não tinha tatuagem. Pedro não tinha tatuagem. João não tinha tatuagem. Os discípulos não tinham. Vamos para as escrituras. Sola a escritura. Quantos dos discípulos tatuaram o corpo? Para mim você pode fazer. Você pode fazer e vir tocar aqui na frente. Não tem problema nenhum comigo. E nem com essa igreja. Você pode tatuar o corpo inteiro. Eu só te pergunto, você quer parecer com quem? Com Jesus ou com o mundo? Só isso. A gente morre de vontade de tatuagem. Entende?
Tem um texto no Velho Testamento que diz para você não tatuar. Mas eu não vou pregar a lei para você. Você pode fazer o que você quiser. Quer tatuar, tatua. Ninguém vai te condenar aqui. Ninguém. E eu digo mesmo, não condene ninguém. Só faça a pergunta para você, você quer parecer com quem? Com quem você quer parecer? Compreende o que eu estou dizendo? Educação é contra Deus. O MEC é declarado. Nós temos guerra declarada contra o MEC. Só para você ter uma ideia, eles estão perseguindo agora as escolas evangélicas. Porque preste atenção, a escola secular, irmãos, escola secular não tem para onde correr, não tem o que fazer. Só resta hoje escolas com princípio. Preste atenção, eu sei que o seu foco é colocar o seu filho numa boa escola. Boa escola para você é que tem um bom ensino. Só preste atenção no que eu vou te dizer. Só preste atenção. Quando você coloca seu filho, e o seu filho chega em casa elogiando o professor, você está com um problemão do tamanho do mundo e você não sabe como resolvê-lo. O professor tem um poder tão grande na vida de um aluno, que você não faz ideia. Não existe nenhuma escola, que tenha um professor que não é crente, que ele ensine só matemática. Professor não ensina só matemática. Professor não ensina só geografia. Professor não ensina só química. Ele ensina o princípio de vida que ele tem. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se essa escola que seu filho estuda não tem princípios evangélicos, você tem uma concorrência com você. Você ensina em casa e o professor desensina lá. Agora eles querem que a escola tenha um banheiro para... Como é que chama? Tem banheiro de macho, tem banheiro de fêmea, e tem um banheiro de quem não sabe quem é. Agora, escreve o que eu estou te dizendo. Vai aprovar, porque o MEC está de cima. Entende o que eu estou dizendo? Preste atenção, o que o MEC fez? Eles estavam colocando uma educação, uma matéria para falar sobre essa questão do gênero. Preste atenção, o que eles fizeram agora? Não tem. Mas em todas as matérias tem que falar sobre o assunto. Agora eu te pergunto, um professor que não é crente, como que ele vai falar disso para os seus filhos? Em matemática. Como que ele vai falar disso em geografia? Como que ele vai falar disso em química? Ele vai ter que falar, que ele é obrigado, ele é pago para isso. Percebe a enrascada? O mundo é contra Deus. Não se engane, não existe boas escolas. Boa escola é escola de crente com princípio evangélico. É a única escola que salva. Porque com todo respeito às que tem na cidade, que até as cristãs, que se dizem cristãs, são esquerdistas, totalmente esquerdistas. Entende? Não vou falar nome. Mesmo porque eu tenho escola, não sou concorrente deles. Eu não, a igreja. Esses dias estavam perguntando, mas a escola é do pastor? Tomara. Graças a Deus não é. Porque não dá lucro. Então não é, é da igreja. Se desse lucro também não era minha. Preste atenção. A educação é totalmente contra Deus, porque o mundo é contra Deus. Preste atenção, comunicação é contra Deus, a arte é contra Deus, a música é contra Deus, a educação é contra Deus, tudo é contra Deus. Mas o que Jesus falou? João 17, verso 15. João não falou para a gente sair do mundo, não tem jeito de sair daqui. Não peço que os tire do mundo. É a oração de Jesus em João 17. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde de quê? Do mal. Nós temos que ser guardados do mal. Agora preste atenção para nós encerrarmos e ministrarmos a ceia. Como que nós somos guardados do mal? Como que eu sou guardado do mal? Preste atenção. A única maneira de nós sermos guardados do mal é eu conhecer tanto a verdade, tanto, que quando a mentira chegar, eu identifico ela rápido. Consegue entender? Você conhece tanto os princípios da verdade, que quando o mundo chega e expõe a sua verdade, você percebe que aquilo é o quê? Mentira.
Está me entendendo? É fácil de você perceber. Fácil. Muitas vezes eu estou assistindo alguma coisa com alguém e alguém elogia. Eu falo, mas como que você está vendo isso? Você está vendo o que ele está fazendo? É totalmente contra Deus. Tem gente assistindo um filme achando bom. Você tem que assistir filme com senso crítico. Filme de ação. Todo mundo fica torcendo para o ladrão. Eu estava assistindo um filme, 4 caras entrou para roubar um banco. E aí a polícia o cercou. E aí eles querendo sair do banco. Eu fiquei torcendo, tomara que eles consigam sair, coitados. Com malote de dinheiro. Tomara que eles consigam. Será que eles vão conseguir? E aí um levou um tiro. Eu falei, coitado do ladrão. E eu estou lá torcendo pelo ladrão. É assim. Você não percebe. Mas eles estão te induzindo a sair dos princípios de sola Escritura. Somente pela Escritura. Se você conhecer a verdade, quando o mundo chegar te oferecendo, você vai perceber rapidamente o que não é verdade. Projeta para nós 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Vamos ficar de pé. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha aqui para o telão. Toda a Escritura é o quê? É o quê? Inspirada por Deus, soprada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que te habilita? O que te capacita? É a verdade da palavra inspirada de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, mais você consegue identificar os ataques malignos. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece Jesus. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece o céu. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece o caráter de Deus. Eu fico olhando, tem irmãos que chegam para mim e falam, pastor, eu estou nessa situação, porque Deus. Eu falo, irmão, Deus não é assim. Deus não faz isso. Um irmão chegou para mim e falou, pastor, Deus colocou essa doença na minha vida. Eu falei, irmão, Deus não tem prazer em colocar doença em ninguém. Aí ele falou, pastor, por que pessoas morrem doentes? Eu falei, eu não sei. Eu só sei do que está escrito. Deus não tem prazer na doença. Eu não sei por que crianças morrem. Eu não sei por que crente morre de câncer. Eu não sei por que crente morre de acidente. Eu não sei te explicar. Quando chegarmos no céu, vamos ter explicação de tudo. Eu só sei de algo. Eu fui chamado para pregar a Bíblia. Eu sou daqueles de sola Escritura. E se está escrito, eu creio naquilo que está escrito. Deus não coloca doença nos seus filhos. Deus não dá doença para filho. Deus não dá doença. Deus não dá sofrimento. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus tem pensamento